Gente, 3 recados antes de começar o vídeo. O primeiro, eu vou deixar esse código aqui, que vai ser justamente o código que a gente vai escrever nesse vídeo. Eu vou deixar ele já salvo aqui na descrição, embaixo, para ficarem fácil de vocês acompanhar. O segundo recado é que eu vou transformar essa versão aqui numa versão em PDF, para vocês conseguirem visualizar melhor. E eu também vou colocar o link para download na descrição. E o terceiro recado é que vocês podem colocar esse vídeo numa velocidade mais acelerada, uma vez que eu costumo falar bem devagar. Então, mesmo se vocês acelerarem o vídeo, vocês vão conseguir entender tudo que eu tenho para passar. Beleza? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Gente, nesse vídeo a gente vai fazer o estudo dessa rede de hidrantes aqui. Perceba o seguinte, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 hidrantes. Acontece que essa instalação é bem interessante da gente fazer o estudo, porque essa parte que está em vermelho aqui são tubulações de ferro galvanizado. E essa parte que está em azul são tubulações de PVC. Mas percebam o seguinte, quando a tubulação sai do subsolo para chegar no hidrante em si, volta a ter uma tubulação de ferro galvanizado. Então, vai ser muito interessante a gente fazer o estudo de como que a gente faz o dimensionamento desse sistema. E para a gente fazer o dimensionamento, eu vou utilizar esse software aqui, ó, o SHC, no caso. Que é exatamente isso daqui. Aqui são as informações iniciais, eu vou apenas apagar. Eu vou voltar naquela página inicial, que era essa daqui, para explicar os comandos básicos inicialmente. Na verdade, não é nem comando, vou explicar as configurações básicas. Inicialmente, essas duas opções aqui ficam marcadas para mim. Essa daqui para sempre mostrar essa paginazinha aqui ao abrir o programa. E essa outra aqui que é para deixar as configurações que eu escolher já salvas dentro do programa ao abri-lo. No caso, essa parte aqui a gente não precisa mexer em nada. E aqui em Calculations, que a gente vai provavelmente, não sei como é que está na configuração original, mas aqui a gente costuma usar quando é pipe length, que é o comprimento do tubo. Vai ser em metros, a elevação em metros, a vazão em litros por minuto, o diâmetro da tubulação vai ser em milímetros, a pressão vamos trabalhar em bar e o fator K vai ser esse daqui, litros por minuto dividido pela raiz de bar. Aqui inicialmente a gente deixa em demand calculation, em friction loss formula a gente deixa Hazen-Williams e aqui na Darcy-Weisbach a gente deixa esse Colebrook equation aqui. E mais, não mudamos nada. Nada. Permanece a mesma coisa. Aqui, a única coisa que a gente manuseia durante o cálculo é essa parte aqui. A gente troca entre essas duas opções. Mas a partir do momento que você faz essa configuração aqui, raramente você vai mexer. Aí a gente clica aqui em salvar. E agora a gente já está pronto para começar a escrever o nosso código. Então vamos lá. Especificando o seguinte, a gente não vai precisar escrever código para todos os hidrantes. A gente vai selecionar aqueles chaves que são mais importantes de levar em consideração. A gente vai precisar dos dois hidrantes mais desfavoráveis e vamos também analisar o hidrante mais favorável. O hidrante mais favorável vai ser esse HP4 aqui, que é o que está mais perto da bomba. Ah, um detalhe, isso daqui é para ser a mangueira, tá? Aqui quando a gente aproxima, a gente vê uma válvula de retenção, é porque eu não tinha a família do esguicho. Então eu apenas representei essa válvula aqui, mas só que vamos considerar que é o esguicho. E essa barra aqui seria a mangueira, né? Então aqui no caso, a gente tem duas mangueiras de 15 e de 65 milímetros, né? Então uma mangueira de 30 metros e de 65 milímetros de diâmetro. E aí tem todos os hidrantes aqui. Então, voltando ao raciocínio do cálculo, a gente vai ter que calcular o hidrante mais favorável, que vai ser esse HP4 aqui,
E vamos ter que descobrir quais são os dois hidrantes mais desfavoráveis. Eu já tenho a resposta. E no caso, esse daqui, ó. Esse HP11 aqui, que é um hidrante externo, ele vai ser considerado mais desfavorável. E esse hidrante aqui, ele vai estar mais próximo do mais desfavorável. Mas só que vamos tentar analisar como que seria o cálculo se eu considerar esse hidrante e esse hidrante. Tá vendo? Os dois abertos ao mesmo tempo. Ao invés desse hidrante aqui e desse hidrante aqui. É só para a gente fazer um estudo, no caso. Eu sei que a resposta, o caso mais difícil vai ser aqui. Mas eu vou escrever o código até aqui, esse hidrante também, para a gente ver como é que fica o resultado. A gente consegue ver a diferença. Então, assim, eu não vou escrever o código daqui para lá. Beleza? O código vai parar até aqui, ó. No hidrante HP4. E aí, a gente vai pular o HP5 e o HP6, que não faz parte do cálculo. A gente vai pular esse HP12 aqui. Vamos pular também, ou seja, assim, não vamos escrever o código referente a esse HP7, o HP8 e esse HP9 aqui. Na calma, vamos começar pelo início, para ficar pra gente já ir compreendendo o assunto. Inicialmente, eu vou usar o comando use. Quando eu clicar na barra de espaço, veja aqui embaixo, está aparecendo status bar, né? Mas aí quando eu coloco o mouse aqui em cima do use, ó, aparece use, pipe type e cfactor. Quando eu dou espaço, já vai para o comando do pipe type, que é o tipo de tubo. Nesse caso, vamos pegar uma tubulação de Schedule 40. É uma tubulação de ferro galvanizado, Schedule 40. E o fator C vai ser 120. Então aqui, ferro galvanizado. Esse tubo aqui, ele só vai representar esse trecho aqui, que é o que está em vermelhinho, que é ferro galvanizado. E vai representar as prumadas também. Então a gente vai ter que ficar atento nisso daí. Quando que a gente vai escrever, aonde que a gente vai escrever o comando pipe. Mas vamos lá. O segundo comando é o comando water. O que significa esse water? Que é a reserva técnica de incêndio. Essas três RTIs aqui. No caso, eu vou considerar que a reserva técnica de incêndio, a fim de cálculo, né, da distância, eu vou considerar essa daqui, que é a mais desfavorável. Aí ali embaixo, ele está perguntando o node, que é qual que é o nome desse nó aqui. Qual que é o nome da RTI? Então eu vou chamar de RTI. A elevação que ela se encontra aqui, ó, dá para ver que ela está na elevação 0,22. Agora aqui, ele pergunta qual que é a pressão estática no ponto. No nosso caso, como a gente está no Brasil, nossa pressão estática vai ser bem próxima de zero. Eu não consigo colocar zero aqui porque o programa dá erro, então eu coloco bem próximo de zero. Por que que isso acontece? Porque nos Estados Unidos existem muitas instalações que contenham sprinklers e contenham hidrantes. Eles utilizam já a água da rua que é pressurizada. A própria água da rua faz o papel da bomba e assim consegue abastecer o sistema. Acontece que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Então, aqui no país, a gente instala as caixas d'água já dentro do terreno e aí elas serão a base de abastecimento para combater o incêndio. E como essas caixas d'água aqui não tem pressão, né, a gente coloca zero aqui. Agora, o próximo comando que a gente vai ver vai ser o comando note. Ele fica o comando nó. O que seria esse comando note? A gente vai falar quais são os pontos chaves da nossa instalação para a gente realizar o cálculo. Então, um dos pontos chaves é a RTI, que está dentro do comando water. E aí, o outro ponto chave é essa bomba de incêndio aqui. Então, vamos escrever ela. Vou dar o espaço, ele vai perguntar o node, qual que é o nome. Vamos chamar de PI, bomba de incêndio. A elevação que a bomba se encontra. A elevação está aqui, ó, no 0,22. Ali embaixo tem a respeito de discharge, que seria a vazão,
e depois pergunta sobre a pressão mínima nesse ponto, mas nesse caso aqui a gente não vai precisar escrever. Então, o próximo ponto. O próximo ponto importante vai ser esse A aqui. Por quê? Porque ele vai bifurcar para cá, hidrante mais favorável, e depois vai bifurcar para cá, até chegar aqui, ó, no final da tubulação do ferro galvanizado. Então vamos escrever esse ponto A aqui. Node, vamos chamar de ponto A. E ele vai estar uma elevação aqui, ó, de menos 0,40. Então aqui é menos 0,4. Próximo ponto importante é referente a esse hidrante, em que a gente vai considerar o próximo ponto, né, como sendo essa válvula angular aqui. E aí a gente vai chamar essa válvula aqui, especificamente essa válvula aqui, de HP4. Então vamos lá. Próximo node é o HP4. E ele vai estar na elevação aqui, ó, de 1,20. Já tinha escrito ponto A, agora a gente vai escrever esse ponto G aqui, ó. Ponto G. Esse ponto G aqui, ele está na elevação a menos 1 metro. Próximo ponto importante vai ser esse ponto I aqui, ó, por causa da bifurcação. A gente quer analisar esse hidrante aqui e analisar esses dois hidrantes aqui do fundo. Então esse ponto I aqui é importante, porque aqui a tubulação bifurca. E aqui o I também vai estar na elevação menos 1 metro. E vamos escrever esse trecho aqui. Então, o ponto I, ele vai percorrer tudo aqui. Aqui não é um ponto importante, porque basta a gente colocar essa conexão aqui na tubulação que já vai servir. E o próximo ponto importante é esse ponto R aqui, que ocorre a mudança de tipo de tubo. Load R, e vai estar na elevação menos 1 metro também. Agora, ó, voltando no I aqui e seguindo, a gente não tem nenhum ponto importante ainda. Aqui, ó. O próximo ponto importante vai ser esse N aqui. Esse daqui que é o hidrante mais próximo do mais desfavorável. Então aí, esse node N, ele também vai estar na elevação menos 1 metro. Será que é o O? O. O nome desse node aqui é O. Esse node, ele também vai estar na elevação menos 1 metro. Então assim, a princípio a gente escreveu os nós importantes no começo aqui. A gente vai ter que escrever mais nós, mas vamos avançando no cálculo e depois a gente volta a escrever esses nós. Só para a gente ter uma linha de raciocínio. Agora, depois do comando nós, a gente vai usar o comando pipe. Seria que a gente vai começar a escrever as tubulações. E aí, ali embaixo no comando ele pergunta, ó, qual que é o nome, qual que é o name do pipe. No caso, eu sempre costumo colocar o nome inicial e o nome final. Então aqui ele vai da RTI até a bomba de incêndio. Aí ele pergunta qual que é o S-Node, que seria o Start Node. Então o ponto inicial vai ser RTI. E qual que é o End Node, que é o ponto final. Então aí que seria o BI. Ali ele está perguntando o length, seria o comprimento da tubulação. Então assim, eu vou ter que somar esse 0,73, 0,90, 3,81, 0,90, 0,74, 2,69, 0,94, 0,90, 0,74, 0,92, 2,80, 0,67 e 0,78. Por que eu somo todos e não só o pior caso? Isso daqui é considerado uma reserva técnica de incêndio só. Então a gente tem que escrever toda essa tubulação aqui. Eu já fiz isso. Aqui
no trecho da RTI até B, a gente tem 17,52 metros de comprimento. Então, eu já vou escrever aqui 7,52 metros de comprimento. O size, ele está perguntando aqui qual que é o diâmetro dessa tubulação. O diâmetro dessa tubulação é 100 milímetros. Deixa eu ver aqui se ele... um detalhe. Quando eu dou o espaço aqui, eu aguardo um pouquinho, ele já vai aparecer o comando aqui. Tá vendo? Aí aqui eu escolho os diâmetros. Peguei o 100 milímetros. Mas eu poderia também simplesmente escrever 100 aqui, que não teria problema nenhum. Tá bom? Agora eu vou dar o espaço e ele vai perguntar o fitting, que está falando ali, que seriam as conexões que tem nesse trecho. No caso, eu vou ter 1, 2, 3, 4 joelhos de 90, que é representado por essa letra E aqui, ó. Standard, na 90 degrees elbow. E aí, assim, são 4 joelhos. Então, eu poderia escrever 4 letras E aqui, mas só que tem um jeito mais fácil de fazer isso. Seria vir aqui e colocar o número 4 na frente. E aí já representa 4 joelhos. Eu vou ter aqui, ó, 2 joelhos de passagem lateral. E vai ser esse daqui, ó. Somente a letrinha T. Além disso, eu tenho, ó, 2, 3 e aqui, ó, 4. Eu tenho 4 joelhos de gaveta, representado por essa letrinha G aqui, ó, gate valve. Aí são 4, eu venho aqui e coloco 4 na frente. Pronto, escrevemos a nossa primeira tubulação, nosso primeiro tubo. Vamos para o segundo, que agora vai da BI até o ponto A. Então, o tubo que vai da BI, o nome do tubo, aqui eu estou escrevendo aqui agora o nome do tubo, né? Vai do ponto inicial ao ponto final. Aqui, à medida que eu vou clicando no... Eu só cliquei espaço aqui, ele já apareceu automaticamente porque ele puxou esse nó aqui, ó. Então aí, vou deixar, e aqui eu vou dar espaço. Esse ponto A, ele veio daqui, ó, do Unused Nodes. Quando eu apago, vejo que o A é o próximo, né? Eu cliquei no espaço, apareceu a letrinha A, porque era a próxima que estava aqui. Agora o comprimento dessa tubulação. Eu já tenho esse cálculo feito. Ó, da BI até a A. Esse daqui, ó. 2408. Opa, vou escrever aqui, ó. É 2408, né? 2408. E o diâmetro dessa tubulação é 3 polegadas, ó, 80 milímetros. Agora nós temos que escrever as conexões desse trecho. Então a gente vai ter 1, 2, 3. Vamos ter 3 joelhos. 3, vou colocar o número 3 na frente. Vou ter uma válvula de retenção, representado por essa check valve aqui. E vou ter um registro de gaveta também, é representado pela letra G. Beleza, escrevemos a nossa tubulação, a segunda tubulação, que vai de BI até A. Agora vamos escrever essa tubulação aqui, que vai de A até o HP4. E se eu apertar o espaço, vai aparecer a letra A. Apareceu um A0 aqui, eu vou apagar o 0, vou deixar o A. E aqui ele puxou o HP4 que estava ali. Agora, nós temos que ver qual que é o diâmetro, qual que é o comprimento da tubulação que vai do ponto A até o HP4. Tem que somar. Vai ser 10,92 mais 1,60 m. 10,92 e 1,60 m. Vai dar 12,52. E a tubulação, e o diâmetro dessa tubulação aqui é 3 polegadas. Agora, a conexão. Eu vou ter esse T de passagem lateral aqui. Na verdade, eu vou ter 2 T de passagem lateral, né? Esse e esse. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o 2 aqui na frente. Vou ter esse joelho aqui, representado pela letra E. E vou ter a válvula globo angular.
Nesse caso, vamos pegar essa angle valve aqui, ó. Beleza. Escrevemos agora a tubulação desse trecho aqui. Vamos para esse lado aqui agora. Agora a gente vai escrever esse trecho de tubulação aqui, que vai do A até o G. Do pipe, o nome A até G, ele vai começar no ponto A e vai terminar no ponto G. O comprimento dessa tubulação aqui, ó, trecho de A até G, vai ser 20,92 metros. E a tubulação vai continuar sendo de 80 milímetros. As conexões. Essa conexão aqui eu já coloquei no outro trecho. Então, mas só que quando a gente calcular aqui, a gente vai ter que considerar essa tubulação também. Essa conexão também. Eu vou colocar aqui também. A próxima, aqui é um T de passagem lateral. Aqui nós vamos ter um T de passagem direta e 2 joelhos. Então aqui, ó, TN, representa T de passagem direta, espacinho, 2 joelhos. Agora nós vamos escrever esse tubo aqui, ó, do G até o I. Aí aqui começa um detalhe, essa parte aqui já é a tubulação de PVC. Então, se a gente pegar e escrever essa tubulação aqui, o programa vai interpretar que esse trecho aqui é de ferro galvanizado. Então a gente precisa vir aqui para o programa não interpretar do jeito errado. A gente tem que vir aqui, usar novamente o comando use. E o pipe type a gente vai colocar PVC. Eu vou pegar esse PVC genérico aqui que já vem instalado no programa. E aí o fator C vai ser 150. Isso, então a partir de agora, todos os tubos que a gente escrevia aqui vai ser de PVC. Então vamos lá. Do pipe, o nome é do G até o I. Ah, já está sendo, é claro, tá aqui. G até o I. O ponto inicial é o G. O ponto final é o I. O comprimento dessa tubulação aqui. Eu fiz aqui, do G até o I, ó, 33 e 40. E o diâmetro. Aqui está 75 milímetros porque é o diâmetro comercial da tubulação de PVC. Mas no caso, se a gente escreve 75 milímetros, o programa não entende. A gente escreveu 80 milímetros. Mas assim, a gente pode configurar qual que vai ser o diâmetro interno dessa tubulação de 80 aqui. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui no Edit, não, vem aqui em Tools, Materials, Pipe. A gente vai selecionar esse daqui, ó. A tubulação de PVC. É a mesma tubulação de PVC que eu coloquei, é esse PVC aqui, ó. Esse PVC aqui representa essas 3 letrinhas aqui, ó. E aí, quando eu vim aqui na tubulação de 80 milímetros, aqui pergunta o diâmetro interno. Posso colocar que o diâmetro interno é 70 milímetros, é 68 milímetros, enfim, eu escolho aqui. Eu vou deixar a configuração padrão. Eu vou clicar em cancelar aqui. Mas num projeto real, você pode pegar o diâmetro da tubulação interna dessa tubulação de PVC e colocar aqui. Que vai chegar no mesmo resultado. Então aqui eu vou usar o 80 milímetros. E agora a gente vai ver as conexões. Ó, vou ter uma conexão. 1, 2. E aqui 3. Eu vou considerar essa tubulação de ferro galvanizado, essa conexão de ferro galvanizado, eu vou considerar ela como se fosse de PVC. Não vai interferir em muita coisa no cálculo. Então assim, nós temos 2 joelhos de PVC. Ah, um detalhe. Aqui no meu programa eu já tinha configurado as conexões a respeito da
a tubulação de PVC. Mas só que no programa de vocês não vai aparecer. Provavelmente vai começar a aparecer a partir dessa letra E aqui. Então aí vamos usar as conexões que são genéricas no programa. No caso vai ser... Então vou pegar aqui 2 joelhos, né, representado pela letrinha E. Então aqui vou colocar o 2 na frente. Vou considerar um T de passagem direta. Considerar ele sendo de PVC, mas sabendo que na prática é instalado ferro galvanizado aqui. E aqui eu vou considerar um T de passagem lateral. A gente vai para esse lado aqui também. Tá, escrevi do ponto G até o ponto I. Agora a gente vai escrever do ponto I até o ponto R. O tubo que vai do ponto I até o ponto R. Opa. Pipe, tubo que vai do I até o R. Ponto inicial I, ponto final R. Comprimento dessa tubulação é a soma desse 71,42 com esse 38,80. Aqui, ó, 110,22. Essa tubulação vai ter um diâmetro de 80 milímetros também. E as conexões. Essa já foi inclusa. A gente vai incluir essa daqui, que é um T de passagem lateral. T. Não, T normal. T. E essa conexão aqui a gente não vai incluir. A gente vai deixar para incluir para quando for escrever esse segmento de tubulação aqui. Essa conexão aqui é de ferro galvanizado. Então agora essa tubulação de PVC que vai do I até o R já está escrita aqui. Vamos agora escrever a tubulação que vai do I até a letra N, até esse ponto aqui. Então, tubulação em PVC. Começa na I, vai até a letra N. Então, I até N. Qual que é o comprimento? Tomando todos esses segmentos aqui, 28,70, 29,80, até chegar na letra N, nós vamos ter 106,6 metros de tubulação. É 6 ou 0,6? 6. E vai ser diâmetro de 80. Vamos ver as conexões aqui agora. Vamos considerar toda conexão de PVC. Essa daqui vai ser um T de passagem direta. Então vai ter um T de passagem direta, 2, 3, 3T de passagem direta. Passagem direta, 3. Agora a próxima conexão que a gente vai... Aqui escreveu, aqui escrevemos. Aqui escrevemos. Aqui é um T de passagem lateral, representado pela letra T. Agora vai ter 1, 2, 3. 3 joelhos. Aqui já coloco 3 coisinhas. Pronto, escrevemos essa trecho de tubulação aqui. Agora vamos escrever esse trecho aqui do N até o O, ainda em tubulação de PVC. Essa conexão aqui eu não adicionei, porque aqui eu vou conseguir adicionar uma conexão de ferro galvanizado quando eu for escrever esse trecho aqui. Então depois a gente vai adicionar ela. Então voltando aqui do pipe que vai do N até o O. Eu botei o comando inicial que é o N, botei o comando final que é o O. A somatória desse 21, 22 e 0,72. E aqui ó, vai dar 21,94. 94.
A tubulação vai continuar sendo de 80. E as conexões em PVC que eu vou ter aqui vai ser somente esse joelho de 90 graus aqui. Beleza, escrevemos o trecho da tubulação em PVC. Agora, a gente vai precisar escrever os trechos dessas prumadas aqui, ó, que vai do N até o HP10, do O até o HP11 e do R até o HP13. Eu vou fazer na ordemzinha aqui dos hidrantes. Então aqui, ó, esse trecho aqui é ferro galvanizado, eu não posso escrever aqui. Não posso escrever abaixo desse comando use aqui, eu tenho que escrever acima. Vou escrever aqui. Comando pipe. Agora a gente vai do N até o HP10. Ele começa no N e vai até o HP10. O comprimento vai ser 2,20. E o diâmetro vai continuar sendo de 80 milímetros. As conexões que eu vou ter aqui, eu vou ter esse T de passagem lateral. Eu vou ter um joelho de 90. E aqui dentro, a gente vai ter essa válvula angular aqui. É o NV, eu acho. Representado pelo NV, Angle Valve. Beleza, escrevemos esse trecho de tubulação aqui. Vamos escrever do HP11 agora. Vou ter o HP11, eu vou ter o ponto O. HP11. Mesmo comprimento, mesmo diâmetro do HP10, né? E aí vamos ver aqui. Aqui não vai ter dois joelhos. Um joelho aqui e a válvula aqui dentro. Então é isso. Agora a gente vai no HP13. R até o HP13. R, HP13. Comprimento 2,2. Diâmetro 80. E aqui nós vamos ter um joelho aqui, outro joelho aqui, a válvula globo angular aqui dentro. Perfeito. Escrevemos todas as tubulações de PVC e de ferro galvanizado que são importantes no nosso cálculo. Agora a gente tem que escrever uma nova tubulação para representar as mangueiras. Caso. E aí a gente, nesse caso aqui, vamos ter que usar novamente o comando use. Se eu começar a escrever o trecho da mangueira aqui, ele vai considerar que é PVC. Se eu escrever o trecho da mangueira aqui, ele vai considerar que é ferro galvanizado. Não pode acontecer. Então, e agora, mangueiras. Eu vou escrever o comando pipe. E aí? Agora a gente tem que designar qual que é o ponto inicial e qual que é o ponto final dessa mangueira aqui. O ponto inicial dela vai ser no HP10. E o ponto final dela vai ser no esguicho, que é representado aqui por ES10. Então vamos lá. Perdão. Esqueci de um detalhe. A gente escreveu o comando mangueira e vamos ter que usar o comando use aqui agora para colocar a mangueira, né? Porque senão a gente teria problema, estaria errado. E aí o que acontece? Aqui nós temos todas as tubulações do sistema. Aqui no final tem uma chamada Mangue 5, que fui eu que criei. Provavelmente, se vocês escreverem Mangue 5 aqui, ela vai ficar toda vermelhinha. Como que a gente resolve esse problema? A gente vem aqui em Tools, Materials, Pipe. E aí a gente vai criar um novo material, Create New Material. No caso, vocês podem colocar aqui Mangue, ou somente MG, enfim. Eu coloquei Mangue 5. E aí vocês clicam aqui, Create New Pipe Material, e vai abrir essa janela aqui para vocês preencherem. No caso aqui, a descrição do material. Eu coloquei mangueira flexível com revestimento interno de borracha. O fator C é 140 e a rugosidade é 0,022.
Aqui são os três principais trechos, perdão, os três principais diâmetros que são comercializados dessa mangueira. No caso, o diâmetro de 25 milímetros, que aí vai ter um diâmetro interno de 22, a de 40 milímetros, com diâmetro interno de 38, e a de 65 milímetros, com diâmetro interno de 63. E aí a gente vai usar a de 65 milímetros nesse caso aqui. Essa tubulação de 25 milímetros aqui, a gente encontra aqui, ó, na tubulação de tipo 1, quando a gente vem na instrução técnica número 22 do estado de São Paulo. E aí você pode ver que tem um esguicho regular de 25 milímetros de diâmetro. E que tal? Mangueiras de incêndio, diâmetro 25 milímetros. É muito incomum, é raro a gente ver essa tubulação aqui. A gente está mais acostumado com a de 40 e a de 65. Então, depois de fazer essas configurações aqui, escrever tudo certinho aqui, a gente vem aqui e clica em Save Changes. Eu não vou salvar porque eu não fiz nenhuma modificação. Mas aí, depois que vocês clicarem aqui no Save Change, vocês vão escrever, aqui no caso é Mangue 5, porque a minha mangueira é Mangue 5. Mas mesmo se vocês tiverem criado Mangue 5, aqui ainda provavelmente vai ficar vermelho. Então vocês apagam e escrevem de novo. E aí vai ficar preto. Aí eu vou dar um espaço e vai perguntar o fator C, que é 140. Agora sim. Agora quando a gente for escrever esse pipe aqui, que vai do HP10 até o ES10, ele vai considerar que é a tubulação em borracha, né? Que é a mangueira. E aí vocês podem ver o seguinte, aqui tá dando um erro porque a gente não pode colocar um nome muito longo para tubulação. Ali, ó, name HP10, aqui embaixo, né? Tá falando, ó, que é maior do que 8 caracteres. Vou vir aqui e vou apagar esse P aqui. Aí, deu certo. Mas aqui no ponto inicial eu vou escrever o HP10. E o ponto final eu vou escrever ES10. O comprimento dessa tubulação, ó, é duas mangueiras de 15 metros. Então vai ser 30 metros de mangueira. E o size, né, que é o diâmetro, não vai ser 80. Vai ser 65. Aqui o 80 está em vermelhinho, porque a gente não colocou nenhum diâmetro interno nessa tubulação aqui de 80. Mas na de 65 a gente colocou. Então aí o 65 não fica vermelho. Agora aqui vamos escrever a tubulação do HP11. Deixa eu escrever a tubulação do HP13, que a HP11 é um pouquinho diferente. O pipe, aqui. Vai do H13 até o S13. HP13 até o S13. A tubulação. O comprimento da mangueira aqui vai ser 30 metros. E o diâmetro dessa mangueira aqui é 65 milímetros. Tá. Agora a gente vai escrever o comando para a mangueira do hidrante externo. Por quê que ele é diferente? Porque a gente tem mangueiras de dois diâmetros diferentes. Então a gente precisa colocar um ponto aqui, um ponto na divisão desse diâmetro, porque uma tubulação vai ter o diâmetro de 65 milímetros e a outra tubulação vai ter o diâmetro de 40 milímetros. Mesmo que sejam materiais iguais, a gente tem que colocar o ponto aqui porque muda o diâmetro. E isso tem que levar em consideração na hora do cálculo. Então vou usar o comando pipe. Ah, detalhe. Esse ponto aqui eu chamei de M1. Ponto que ocorre a mudança de diâmetro. Então vamos lá. Comando pipe. Qual que é o nome dessa tubulação? Vamos colocar que vai do HP11 até o M1. Até o M1. Então start node vai ser o HP11. E o end node vai ser o M1. Comprimento da tubulação. 45 metros, né? 3 segmentos de mangueira de 15 metros. Vai dar 45. E a tubulação e o diâmetro, 65. Agora, pipe. Que vai do M1 até o ES11. Essa mangueira aqui. Então, M1 até ES11. E aí vai ter
um comprimento de 15 metros e o diâmetro aqui agora é 40, entendeu? Então assim, aqui a gente já escreveu todas as tubulações e todas as mangueiras. Aí, mas só que ainda falta a gente definir alguns pontos aqui que a gente acabou criando no meio do cálculo e a gente não acrescentou aqui no começo. A gente acrescentou o HP4, mas só que o HP10, o 11 e o 13 não acrescentamos. E nem o ponto M1. Então vamos fazer aqui. Vou dar o comando node e vou colocar começar pelo HP10. Ficar na ordem. Qual que é a elevação do HP10? Tanto a elevação do HP11, que é 1,20. HP10, que é 1,20. O HP13 é 1,20 também. Então todas elas terão a mesma elevação. Aqui eu vou colocar 1,20. Vamos ver, eu vou clicando Enter aqui agora. Ó. HP11, 1,20. Node HP13, 1,20. Node S10, não. S10 a gente vai ver daqui a pouco. Agora aqui eu coloquei o Node M1. Que é justamente esse ponto aqui, ó. O M1. E aí ele também vai estar na elevação de 1,20. Agora aqui que tá. Por que eu não coloquei esse ES10 aqui no Node? Porque assim, esses pontos de Node, eles são utilizados quando não há uma vazão de água nesse ponto aqui. Então a água só passa através desse ponto. Por causa disso que aqui é um Node, é um nó. No caso, o ES11, a água vai chegar aqui e vai sair aqui. Vai jorrar aqui. Então, no caso, quando esse ponto aqui ele jorra água, a gente usa o comando head. Ele vai perguntar o nome do node, que vai ser esse ES11 aqui. Eu vou escrever o ES10 primeiro. Vai ser o ES10. A elevação vai continuar sendo no 1,20. E aqui ele pergunta a mínima discharge, que seria a vazão mínima. No caso, a gente vai ter que buscar esse valor aqui em norma. E seria aqui, ó, na IT 22 do estado de São Paulo. Vamos considerar que lá é um tipo 4. Ó, esguicho regulável 65 mm. Diâmetro da mangueira 65 mm. Comprimento 30. E a gente vem aqui, ó, a vazão mínima. A válvula do hidrante mais favorável. 300 litros por minuto. É esse 300 litros aqui que a gente vai escrever aqui. Agora ele pergunta qual que é o fator K desse esguicho aqui. E aí, para a gente descobrir o fator K, a gente vai ter que procurar de fabricante em fabricante. Não tem outro jeito. Cada fabricante tem um fator K diferente. Um fator K único para cada produto. No caso, aqui a gente vai usar o esguicho da mecânica reunida. Aqui, ó, o esguicho de 2,5 polegadas. E a gente vai olhar esse gráfico aqui, ó. Seria a pressão de entrada vezes a vazão. Aqui a gente pode ver que a gente tem 3 curvas, 1, 2 e 3. A 1 representa o esguicho na posição jato sólido, a 2 posição meia neblina e a 3 na posição neblina total. Nesse caso, o pior caso considerado é esse daqui, ó, do jato sólido. Então é ele que vai levar em consideração no cálculo. Perceba que aqui no eixo horizontal a gente tem as vazões, e aí a gente vai levar em consideração a vazão de 300 litros por minuto. E aí, aonde que toca na curva, a gente vai ler qual que é a pressão nesse ponto. E no caso aqui, eu considerei que é 5,4. E aí a gente joga nessa fórmula aqui, na fórmula do fator K, para descobrir qual que a gente quer esse K aqui. A gente tem a vazão e tem a pressão. Lembrando que a vazão nessa fórmula aqui vai entrar em litros por minuto e a pressão vai entrar em bar. É a mesma coisa que quilograma-força por centímetro quadrado. Aí assim, só uma curiosidade, um jeito fácil de gravar essa fórmula aqui, eu brinco que é a fórmula do Q capeta. E, K e P peta, né? Porque assim, muitas vezes eu tive dificuldade para saber. Quando eu já errei aqui no caso, colocar o K dividido por P, e depois chegar no resultado errado. Então aí, eu memorizei a fórmula do Q capeta, e quando a gente fala Q capeta rápido, né? A gente imagina só uma linha reta assim. Aí no caso a gente vai imaginar a fórmula, né, sempre na multiplicação. No caso assim, é só uma brincadeira para ficar fácil gravar essa fórmula aqui. Mas ó, então substituindo, aqui a vazão, 300 litros por minuto,
o fator K, que a gente quer descobrir, e o P, que é o 5,4. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, nós teremos aqui um fator K de 129,09. Então, é esse valor aqui que a gente vai colocar aqui, ó. 129,09. Eu fiz esse daqui, né? Eu escrevi esse ES10. Agora eu vou escrever o ES11 e vai ser a mesma coisa. Ele também vai estar em elevação, em 1,20. Eu quero que saia 300 litros por minuto dele. E aqui também vai ser o fator K. Agora o ES13. Eu estou clicando espaço aqui. Agora aqui, eu poderia colocar o fator K do ES13 como sendo 129. Mas só que eu vou colocar 0. Por quê? Porque eu quero primeiro. Lembra que são sempre dois hidrantes abertos ao mesmo tempo? No caso aqui, eu vou querer analisar somente esses dois hidrantes abertos. E o HP13 vai estar fechado. Então, por causa disso que eu vou colocar o 0 aqui. Por exemplo, se eu quisesse o HP11 e o HP13 aberto. Então, e aqui eu ia escrever 129,9 e aqui eu ia colocar 0. Então, 0. Pronto, aí aqui agora eu tenho o HP11, o HP13 aberto e o HP10 está fechado. Então, é assim que a gente quer inicialmente. Ah, a gente esqueceu de escrever aqui o bendito do head. A gente não escreveu a mangueira do HP4. Estava esquecendo o nosso hidrante mais favorável. A gente vai voltar aqui em cima. Eu vou escrever aqui, ó, na ordem. Pipe. E vai do HP4 até o ES4. Então aqui. HP4 até o ES4. Comprimento dessa mangueira aqui vai ser o 30 metros. E o diâmetro dessa mangueira aqui vai ser os 65 milímetros. Beleza, a gente acrescentou o que estava faltando. Vamos voltar aqui. Comando head, que eu vou escrever esse esguicho aqui, o ES4. E aí ele vai estar numa elevação de 1,2 metros. Eu quero que saia uma vazão mínima de 300 litros por minuto. E aqui a gente vai considerar ele fechado também. Só vai considerar aqueles dois últimos lá, os mais favoráveis abertos. Então, agora a gente já terminou de escrever todo o nosso código. Vamos clicar aqui em calcular para ver se vai calcular. Ó, calculou, tá vendo? Por exemplo, como abriu essa janela de resultados aqui, quer dizer que nosso cálculo foi escrito da maneira certa, né, no caso. Por exemplo, se eu apagar essa letrinha O aqui e clicar em calcular, ele vai aparecer esse monte de erro aqui, tá vendo? Vou voltar com a letrinha O aqui e vou clicar em calcular de novo. Perceba o seguinte, quando analisando o resultado aqui agora, a gente percebe o seguinte, que a gente está precisando de uma bomba que atenda uma pressão de 8,2 bar, que seria 82 bar, 82 MCA, e tem que abastecer o sistema com 622 litros por minuto. Então, é a partir dessa demanda e dessa vazão que a gente vai procurar a bomba para instalar no sistema. Mas veja só, eu considerei o HP10, o HP3 e o HP11 aberto. Vou anotar esse resultado aqui, ó, de 8,20 bar. Só para a gente ficar na memória, né? E aí eu vou apagar o HP10 e vou escrever o HP13. Então aí aqui agora eu estou considerando esse hidrante aqui aberto e esse hidrante aqui aberto. Quando eu clico aqui em calcular, veja só, a demanda de pressão foi para 7,63. Você percebe que o 7,63 é menor que o 8,2. Ah, quando eu clico em calcular aqui, veja que não está abrindo os resultados. Aí é porque a gente minimizou. Para a gente resolver esse problema aqui, a gente vem aqui em View e em Results. Aí voltou. Página que a gente estava vendo antes. Vou fechá-la agora.
Aí quando eu clico aqui, ó, tá vendo? Aí abre. Então eu vou voltar aqui para 0. Esse 10 eu vou para 129,9. Vou rodar de novo e voltou para 8,20. Beleza, então a gente sabe que esse daqui é realmente os dois pontos mais desfavoráveis. Agora, se a gente analisar a pressão da demanda aqui no S4, vai dar uma pressão menor. Porque assim, esse ponto aqui, ele demanda, esse ponto aqui, ele demanda uma pressão menor, né? Para a água sair daqui e chegar aqui, a pressão é menor do que a água sair daqui para chegar aqui. Por causa disso que aqui o resultado ficou menor. Mas só que quando a gente instalar a bomba, a gente vai ver que vai chegar uma pressão maior aqui do que vai chegar aqui. Entendeu? É por causa disso que aqui está menor. Mas depois que a gente instalar a bomba, vai ficar maior. Agora a gente vai fazer o dimensionamento da bomba. Para fazer isso, a gente vai ter que procurar no catálogo dos fabricantes. Eu já fui no catálogo aqui da KSB e já selecionei essa bomba aqui, ó. Tamanho 40 por 250, uma mega enorme de 3.500 RPMs. Aqui nós temos a nossa demanda do sistema, que estava aproximadamente 82 MCA. Aqui, ó. 82 MCA. E aqui está dando em torno de 37 metros cúbicos por hora. Que quando a gente faz a conversão de litros por minuto para metro cúbico por hora, né, 622, 623 litros por minuto vai corresponder a aproximadamente 37 metros cúbicos por hora. Então, aqui a gente tem a bomba selecionada. Veja bem, o nosso ponto está dando aqui, a demanda e a pressão. A gente vai pegar os pontos dessa bomba aqui, ó, de rotor 227 milímetros. Então a gente vai considerar os pontos dessa curva aqui. Aqui eu selecionei 4 pontos, um em verde, amarelo, aqui em roxo e aqui em azul. Então a gente vai pegar, a gente vai transcrever esses 4 pontos aqui para o SHC. Como que a gente faz isso? Vou usar novamente o comando water. Vou escrever aqui a RTI. A elevação é o 0,22, permanece, e aqui começa a diferença. Ali está perguntando a pressão estática. No caso, a pressão estática aqui vai ser a pressão de shutoff da bomba, quando tem uma vazão zero. No caso, a linha aqui está tocando o gráfico quase no 100. Então eu vou colocar aqui que é 98. Ah não, aqui eu tenho que colocar em bar. Aqui está em MCA. Então eu vou colocar vírgula. 9,8 bar corresponde a 98 MCA. Essa daqui é a pressão de shutoff. Quando a gente dá espaço, ali embaixo, aqui embaixo, ele está perguntando sobre o flow, que é a vazão. E aí vai ser o próximo ponto. Esse flow é correspondente a esse primeiro ponto aqui. No caso, o nosso flow aqui vai ser 66,67. E essa vazão aqui vai estar também bem próximo do 9,8 bar. Eu vou apenas copiar. Agora o próximo ponto aqui, ó. Com 500 litros por minuto de vazão, nós vamos ter aqui, ó, 9,6 bar. Agora, com 833 litros por minuto, nós teremos, ó, 8,2 bar. E quando a gente tiver uma vazão de 1.000 litros por minuto, nós teremos aqui uma pressão de 7,2 bar. Pronto. A partir do momento que a gente definiu esses 5 pontos aqui da curva da bomba, o próprio programa já calculou essa curva aqui. Então, agora, quando a gente vem aqui e clica na calculadora, você veja que aqui provavelmente vai ficar um número preto. Ó, 0,94 bar. O que isso quer dizer? A gente ainda tá, ó, a gente tinha aqui, ó, uma demanda de pressão de 8,2 bar. Essa source pressure aqui seria a bomba de incêndio, a potência da bomba, no caso, que ela vai entregar, a pressão que ela vai entregar. No caso, ela vai conseguir entregar até 91
metros de coluna d'água é 9,1 bar. Então a nossa demanda é 8,2 e a nossa fonte é 9,1. Quando a gente faz essa subtração aqui, a gente chega nesse 0,9478. 9,1564 menos 8,20. Aí, ó. 0,9478. Então a gente tem de sobra nesse sistema aqui 0,95 bar, que vai dar 9,5 MCA. Então a gente tem 9,5 MCA a mais nesse sistema aqui, quando a gente seleciona essa bomba. A gente ainda pode analisar os resultados desse cálculo aqui. Por exemplo, aqui nós temos a velocidade máxima do sistema, que está dando 4,41 metros por segundo. Que corresponde a esse trecho aqui, ó. Aqui está o 4,41, né? E que corresponde a esse trecho aqui, do M1 até o S11. É esse trecho aqui em que a mangueira tem um diâmetro menor. Então aí a velocidade vai ficar bem alta, nesse caso aqui. Mas na parte da tubulação, nós temos aqui o trecho com maior velocidade, é a tubulação que vai de I até N. Tubulação de PVC aqui, ó. De I até N. Em que nessa tubulação a gente tem uma velocidade de 2,35 metros por segundo. Quando a gente vai na IT do Corpo de Bombeiros, ele fala aqui, ó, que a velocidade máxima da água na tubulação não deve ser superior a 5 metros por segundo. No nosso caso aqui, o máximo de velocidade no tubo está dando 2,35 metros por segundo. Então tá uma velocidade bacana, tá uma velocidade que a norma aceita. Agora, vamos considerar também somente o HP4 aberto, que é o hidrante mais favorável. Colocando zero aqui, né, eu fecho o HP11 e o HP10 e deixo só o HP4 aberto. Aqui, quando os dois aqui estavam abertos, a gente tinha uma pressão de sobra, digamos assim, de 0,95 bar. Quando eu clico em calcular, agora, essa pressão de sobra, considerando apenas esse hidrante aqui aberto, essa pressão de sobra vai para quase 4 bar. E aí, por que esse número aqui é importante? Veja só o que diz esse trecho aqui da norma. Ele fala aqui, ó. O sistema deve ser dimensionado de forma que a pressão máxima de trabalho nos esguichos não ultrapasse 100 MCA. Nesse caso aqui, a pressão nesse ES4 aqui, ela tá uma sobra, né? De 4 bar. Então aqui tem 40 MCA e o máximo permitido aqui é 100 MCA. Então assim, essa instalação aqui, o jeito que foi dimensionado esse sistema de hidrantes aqui está correto, de acordo com a norma. Assim, você não vai ter problemas de sobrepressão nesse sistema. Então, nesse vídeo, a gente calculou o hidrante mais favorável, calculamos os dois hidrantes mais favoráveis, escolhemos a bomba, enfim. A gente viu todos os comandos básicos no SHC para escrever uma instalação de hidrante como essa. Deixando claro que tubulação de PVC você pode usar, mas geralmente é raro encontrar. Geralmente é mais ferro galvanizado. Mas só que eu quis trazer esse caso em específico aqui justamente porque mescla a tubulação de PVC com a tubulação de ferro galvanizado. Então eu acredito em que esse vídeo tá bem enriquecedor. Vai agregar bastante no conhecimento das pessoas aí. E é isso, um forte abraço e tudo de melhor.